A paz do Senhor Jesus Cristo, preciosos, a paz do Senhor Jesus Cristo, preciosos. Tudo bem com você? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa estar entrando na tua vida. Eu quero primeiramente pedir perdão a todos que essas semanas eu não tive a condição de poder postar, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, agora Deus vai me dar forças e Deus vai me dar condições para mim todas as terças-feiras estar trazendo a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus, que Deus possa te abençoar, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus possa te encher de alegria, de força, de ânimo, que em nome de Jesus, Deus venha estar cada dia mais na tua vida, porque eu tenho certeza que assim como Deus colocou essa palavra ao meu coração, assim também Deus vai falar com todos em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza que o Senhor é fiel para cumprir todas as coisas, assim como não somente na minha vida, mas na vida de todos os que verem, assistirem, escutarem a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E mande para as pessoas, mande para aquelas pessoas que você sabe que precisam, que necessitam de ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela não é religião, mas a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela transforma, ela liberta. Deus pode fazer todas as coisas na minha vida e na tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor hoje, ela se encontra no livro de Esdras, no capítulo 8, a partir do verso 21. Olha o que Deus falou ao meu coração, e eu quero trazer ao coração de todos os que estão ouvindo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? A palavra do Senhor fala, para quem não sabe, a Bíblia, ela não é um livro comum. A palavra de Deus, isso aqui, a Bíblia que nós lemos, a Bíblia Sagrada, ela não é um livro comum, ela não é algo que a gente vai ler e conforme a gente vai ler nós vamos fazer, não, existem muitas chaves, existem muitas chaves que Deus, no momento certo, Ele dá para cada pessoa, no momento certo, Ele vai te ensinar, existem códigos secretos, a Bíblia existe, o próprio Jesus, aí você pode falar assim para mim, pastora, eu não acredito nisso. A palavra do Senhor fala que o próprio Jesus, quando ele ia falar com o povo, sabe o que ele fazia? Ele falava parábolas. O que isso significa? Ele ia lá e falava assim, eu falo para todos ouvirem, mas nem todos vão entender. Eu falo, a palavra, o próprio Jesus falava assim, eu falo, mas somente aqueles que estiverem no propósito vão entender, somente aqueles que o escutarem, porque não teve uma parte que ali os próprios discípulos chegaram em Jesus e falaram assim, Jesus, a gente não entendeu essa parábola. Aí o que Jesus falou? Poxa, vocês que andam comigo, vocês que estão ali sempre comigo, vocês não entenderam? Perdão, ali o próprio Jesus falou assim, eu falo para todos ouvirem, mas nem todos vão entender da maneira que eu estou falando. Por quê? Porque a Bíblia, ele não é um livro comum, não é um livro como a gente vê numa história, que depois vão ali e fazem um filme, e a gente fala, caramba, é igualzinho como eu li. Não, por quê? Porque a Bíblia, ele tem códigos secretos que Deus, ele dá na hora certa, ele não dá para qualquer um. Não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, mas existem códigos que Deus, ele só vai me dar e te dar quando nós tivermos intimidade com Ele, porque quanto mais nós o buscamos, mais nós vamos conhecer a palavra de Deus. Quanto mais nós nos dedicarmos a buscar a Ele, a servir a Ele, mais Ele vai nos encher da presença dele. E eu tenho certeza que em nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor, ela vai falar contigo, assim como Deus falou no meu coração, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor hoje, ela vai nos ensinar o poder do jejum. Olha só, o poder que o jejum e a oração têm. Às vezes você pode falar assim, poxa, eu já fiz jejuns, mas Deus não me respondeu. Não é que você fez errado, às vezes você pode ter tido a intenção de fazer certo, mas o próprio Jesus, lá no livro de Mateus, ele fala assim, não jogue pérolas aos porcos. O que isso quer dizer? Aqui ninguém está chamando ninguém de porco. Sabe o que o próprio Jesus que ele quis dizer? Vai ter horas, vão ter momentos
que nós não vamos poder falar tudo para todos. Por quê? Porque vão ter pessoas, vão ter momentos que elas não vão estar capacitadas e elas não vão entender. Então, quando você vai lá e fala, a pessoa não vai entender. Isso não quer dizer que ela seja uma pessoa errada. Porque o fulano é burro, porque a fulana é assim, assado. Não, é porque ela não está capacitada ainda para entender. Mas existe o tempo certo para todas as coisas. Por isso que o próprio Deus, ele nos ensina. A Bíblia, existem vários códigos secretos para nos abençoar. Então, quanto mais a gente busca, mais a gente aprende. Quanto mais a gente se esforça, mais a gente consegue aprender as coisas de Deus, amém? E ali no livro de Esdras, no capítulo 8, no verso 21, fala que Esdras, ele foi lá, eles estavam ali na Babilônia, num momento muito difícil, era muita gente, ali todos queriam fazer o mal para eles. Então eles foram lá e falaram assim: Senhor, este exército é muito forte, mas com o Senhor na nossa frente, e a gente fazendo também por onde, porque a palavra do Senhor fala que nós não temos que ter medo, né? A Bíblia fala assim, que nós não devemos ter medo, porque medo é uma legalidade no inferno. Todas as vezes que nós temos medo, sabe o que o inimigo entende? Não acredita em Deus. Por quê? Porque quando nós sabemos quem é na nossa vida, nós não tememos a nada nem a ninguém. Por quê? Porque o próprio Deus, ele vai nos enviar anjos para nos cuidar. A palavra de Deus fala sobre isso, que todos os dias Deus envia anjos para cuidar de mim, para cuidar de você que serve ao Senhor, amém? E ali a palavra de Deus fala assim, que o próprio Esdras, ele fala para aquele povo: vamos jejuar. Por quê? Porque o jejum, entende uma coisa, jejum no mundo espiritual tem um poder muito forte. Existe ali um comando, existe ali uma chave ali que somente aqueles que buscam a Deus, somente aqueles que servem ao Senhor vai conseguir entender, porque tem um poder, existe um poder em todo jejum e em toda oração. Por isso que o próprio Jesus, quando ele fala assim, os discípulos chegam e falam assim: Senhor, a gente não conseguiu expulsar esse demônio, por quê? Aí Jesus fala assim, porque este tipo de casta só é combatido com muito jejum e oração. Por quê? Porque vão ter horas que você vai jejuar 1 a 2 horas e Deus vai te abençoar. Vai ter horas que vai ser necessário. Por quê? Porque quanto mais você vai buscando a Deus, mais Deus vai te dando entendimento. Quanto mais você se aprofunda em buscar o Senhor, mais Ele vai abrindo o mundo para você, mais Ele vai abrindo o mundo espiritual para você, e você vai conhecendo, você vai vendo. O próprio Espírito Santo, Ele vai te dando ali, Ele vai falando assim, isso aí tá certo, isso aí tá errado, olha, presta atenção. Ele não pode não falar com essas palavras que eu estou dizendo, mas Ele vai colocar o seu coração, que você vai falar assim, peraí, alguma coisa tem, isso aí não é normal, alguma coisa, Ele vai te fazer abrir mais os teus olhos espirituais vão estar mais abertos. Isso não quer dizer que você vai ver anjo, demônio, não. Mas isso vai dizer que você vai estar mais sensível às coisas de Deus. Por isso que ali eles falaram assim, no verso 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Por quê? Porque me envergonhei de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira é sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. Olha só, o que ali eles fizeram? Eles falaram assim, peraí, pra gente saber para onde a gente tem que ir, pra gente saber o que nós temos que fazer, vamos jejuar. Tem pessoas que elas não jejuam, elas não oram, elas não jejuam para fazer coisas. Depois que elas fazem, elas vão orar. E a gente tem que fazer o contrário. Nós que servimos a Deus, que buscamos ao Senhor, nós temos que fazer o contrário. Antes de nós irmos, nós temos que orar. Antes de nós irmos, nós temos que jejuar. Existem batalhas espirituais que se a gente não ora, que se a gente não jejua, depois não adianta.
O que já foi feito, já foi feito. Por isso que ele falou assim, ó, não, antes da gente ir, nós vamos jejuar. Porque para todas as coisas existe um algo. Para toda batalha vai ter uma oração e vai ter um jejum. Então nós aqui temos que estar dispostos, nós aqui temos que saber o que nós temos que fazer. Por isso que o próprio Deus, ele nos ensina que nós devemos sempre orar e jejuar. O próprio Jesus, ele fala, orar sem cessar. Jejum, ele serve para quebrar coisas, para quebrar maldições, para libertar, para transformar. O jejum, ele serve para isso. Então por isso que ele fala assim, ó, não, a gente vai jejuar porque eu não vou me envergonhar, eu não vou me humilhar para pedir as coisas para o rei, não. Existem pessoas que ao invés de se ajoelharem, orarem, jejuarem para Deus, elas preferem pedir para os homens, ao invés de elas ir lá e jejuar e orar para Deus. Existem pessoas que elas se humilham para os homens ao invés de... Por quê? Porque todas as vezes que nós nos humilhamos para Deus, Deus não deixa a gente se humilhar para o homem. Todas as vezes, entende uma coisa, todas as vezes que você se humilha para Deus, Deus não deixa você se humilhar para o homem. Por quê? Porque o próprio Deus, ele vai lá e usa pessoas para nos abençoar. Tu nunca viu testemunhos de pessoas que falam assim, ó, caramba, eu estava passando uma prova, eu não tinha nem o que comer, mas eu ajoelhei, orei, e o próprio Deus mandou uma irmã lá, mandou um irmão, mandou alguém ir lá e me levar uma cesta básica. Deus foi lá e tocou no coração de alguém e a pessoa foi lá e falou assim, ó, Deus tocou no meu coração para te dar tal coisa, para fazer tal coisa aqui, para fazer tal coisa ali. Por quê? Porque quando nós nos humilhamos para Deus, Deus não deixa a gente se humilhar para ninguém. Por isso que Esdras, ele sabia. Então ele falou assim, ó, porque me envergonhei de pedir ao rei. Ele falou assim, não, eu não vou me humilhar para o rei, não, eu tenho vergonha. Por quê? Porque eu sirvo ao Deus que pode todas as coisas. Ele fala, porque a mão do nosso Deus é sobre os que o buscam para o bem. Todas as vezes que a gente busca as coisas para o bem, o próprio Deus, ele coloca a mão dele sobre a nossa vida. E ele fala assim, ó, mas a sua força e a sua ira sobre os que o deixam. Todas aquelas pessoas que deixam a Deus, a ira do Senhor e a força de Deus está sobre essas pessoas, sabe? Por isso que ele fala, ó, nós pois jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Deus se move pelas nossas orações. Ei, não tenha medo, sabe? Não se humilha para o homem, se humilha para Deus. Se é para você se humilhar, se humilha aos pés do Senhor, porque todas as vezes que nós nos humilhamos para Deus, Deus responde, Deus abre as portas do céu, Ele derrama bênçãos, Ele manda anjos para nos abençoar. E ele fala aqui, ó, moveu-se pelas nossas orações. E vamos lá no verso 28, aí ele fala assim, ó, e disse-lhes, consagrados sois do Senhor, e sagrados são esses vasos, como também a prata ou ouro, oferta voluntária oferecida ao nosso Deus, de nós, vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até que os pese na presença dos maiorais dos sacerdotes, dos levitas, dos príncipes, dos pais de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa de Deus. Então receberam os sacerdotes, os levitas, a casa do nosso Deus, e partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus, olha o que a palavra fala, a mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos nossos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. Todas as vezes que nós nos humilhamos, que nós jejuamos para Deus, o próprio Deus envia anjos para nos abençoar, o próprio Deus envia anjos para nos proteger. Então, meu irmão e minha irmã, agora chegou o momento de você, de todos nós jejuarmos, fazermos o nosso máximo para estar cada vez mais próximos de Deus, porque todas as vezes que nós fazemos isso, a mão de Deus, o próprio Deus envia anjos, o próprio Deus, ali como a palavra do Senhor fala, Ele nos livra da mão dos nossos inimigos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu tenho certeza que em nome do Senhor Jesus, que Deus vai cada dia mais te abençoar, que cada dia mais que venha passar, que cada dia mais que venha se aproximar
desses dias que Deus está olhando para nós. Deus está ali com o livro aberto da vida, escrevendo tudo aquilo que nós fazemos, escrevendo tudo aquilo que nós nos dedicamos a estar aqui na terra. Faça o melhor, faça o seu melhor, independente da sua religião, independente do que você acha, do que você aprendeu. Ah, mas o fulano me fez mal. Não importa, faça bem. Tem a condição? Faça. Tem a condição de ajudar? Ajude. Ah, mas eu não conheço. Não importa, ajude do mesmo jeito, porque o próprio Deus não é anjo. Nesse momento, a partir do dia hoje, do dia 20 de setembro de 2024 até o dia 11 de outubro de 2024, o próprio Deus está com o livro aberto, está ali com o livro aberto e escrevendo tudo aquilo que nós fazemos, escrevendo todos os nossos atos, todas as nossas atitudes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então faça o melhor. Faça, mesmo não querendo, faça, mesmo não gostando, faça, porque quanto mais nós fazemos o bem aqui na terra, mais Ele vai me abençoar e mais Ele vai te abençoar. Que essa palavra venha ter te abençoado, que essa palavra venha ter te fortalecido, que em nome do Senhor Jesus Cristo nada, nem o mal venha prevalecer, nem o mal venha ficar na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo jejum, que toda oração venha ser respondida na tua vida, é o que eu tenho certeza e desde já eu agradeço ao Senhor. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa estar cada vez mais usando a tua vida, te transformando, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus possa falar ao teu coração, que essa palavra possa ter tocado dentro do teu coração, que ela tenha te fortalecido. Se você já orava e jejuava, ore e jejue cada vez mais, porque quanto mais nós nos esforçamos na presença de Deus, quanto mais nós jejuamos na presença do Senhor, oramos na presença do Senhor, mais Ele opera na nossa vida. Fica com Deus, fica na paz e até a próxima. Bom dia, boa tarde e boa noite. Fica todos com Deus, fica na paz do Senhor Jesus Cristo.